seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer o universo de uma Lawtech ou Legal Tech aqui no Brasil. Universo jurídico totalmente contemplado, tecnologia envolvida e tudo isso sobre a startup Pact a partir de agora. Vamos ouvir o Lucas Pena. Lucas Pena, da Pact, uma Legal Tech ou Lawtech. Esse universo de startup ligado ao meio jurídico. É um prazer falar contigo, estou super curiosa para saber a história. Bem-vindo a Startupeiros. Obrigado. Lucas, desde a ideação até o momento atual de vocês, conta um pouco pra gente nesse início de conversa. Legal. A Pact nasceu hoje há quase 5 anos já. Nasceu no momento onde eu vivia uma realidade do mercado financeiro, ajudando as empresas a se reestruturarem. E eu vi que ali tinha uma zona nebulosa, né? Que era a zona ligada aos passivos judiciais, era a zona ligada ao direito. Então, quando eu me aproximava das empresas, eu percebia que elas tinham muita dificuldade de me explicar o que existia como dívida ligada a processos que elas carregavam. Então, algumas empresas nem sabiam a quantidade, então quando eu perguntava, poxa, que problema é esse aqui? Qual o tamanho do seu passivo trabalhista, tributário? Nem sempre eu tinha respostas assertivas em termos de quantidade e muito menos em termos de valor. Então, quanto de dinheiro você tem carregando aqui, às vezes como oportunidade de recuperação, como um crédito, mas muitas vezes como uma dívida. E fui percebendo que as empresas se sentiam muito surpreendidas. Poxa vida, esse ano eu vou pagar 50, 100 milhões de reais de trabalhista, como é que pode? Não dá para ser uma surpresa, algo que nasceu há muito tempo, né? Os processos duram de 5, 10, 15 anos. Então fui entendendo que ali existia uma dor que era muito mal atendida, né? Que eu não sou advogado, eu sou engenheiro, então eu venho de um outro espaço e percebia que uma solução ali não existia ainda adequada para resolver financeiramente um problema que tinha um impacto relevante em caixa. E foi daí que eu comecei a procurar soluções para que esse meio pudesse receber alguma coisa diferente e fui estudar como era o ecossistema do direito. Então, fui entender que o sistema do direito no Brasil era muito regulado, super burocrático, com várias barreiras de entradas em termos de inovação, e fui olhar para fora. Então, na Inglaterra, na Austrália, nos próprios Estados Unidos, hoje em dia, o mercado foi se abrindo, foi se tornando menos regulado, abrindo espaço para que surgissem ali startups, empresas que inovassem como as questões jurídicas eram endereçadas. E falei, bem, vou criar alguma coisa aqui para esse ecossistema que fale sobre um problema financeiro a partir de um dado e de uma informação que é jurídica. E foi daí que nasceu a ideia da Pact. Então comecei atrás de pessoas que fossem desse meio, que conhecessem dessas matérias, para entender aonde se aplicaria mais. E foi daí que eu encontrei alguns sócios que já atuavam no direito e no direito trabalhista principalmente, e fui entender a magnitude desse problema, né? Então, no direito do trabalho, a gente está falando de 40, 50 bilhões de reais pagos por ano por empresas dentro da justiça. E pagos praticamente integralmente, 20%, 15% desse valor são advindos de acordo, o resto são quitações de processo. Cara, isso aqui dá para ser diferente, né? Esses processos podem ser negociados e essas pessoas do outro lado, também os trabalhadores ou ex-empregados, provavelmente também querem resolver esses processos o mais rápido possível. E ali começou a criação do que é a Pact hoje, né? Com um sistema próprio, tecnologia, equipe, metodologia, para endereçar a negociação desse passivo que já está próximo de ser pago, na verdade, né? Então, é um pouco desse lugar de trás para frente, né? A gente não criou o negócio inicialmente só para organizar a base, dar transparência e dar assertividade, que é o que a gente tem como Legal Insights hoje, mas a gente criou muito como Pact para, de fato, negociar e fazer com que as empresas, em vez de 40 bilhões de reais, pudessem pagar 30, 25 bilhões de reais por ano. Por negociação, puder a gente negociar todo o passivo do Brasil, né? Olha, que interessante, porque quando a gente fala de litigioso, de justiça, amorosidade, nessa demora, muitas vezes exaustiva mesmo para as partes envolvidas, tudo que a gente quer é solução, mediação de conflitos e tudo mais. Então, tem uma base tecnológica, uma startup que olha para essa dor, eu acho que vem sempre em boa hora. Qual a tecnologia inserida no processo de vocês da Pact? O que a gente descobriu, assim, tem várias características, né? A justiça brasileira ela é pulverizada, principalmente quando eu falo do trabalhista. Então, eu estou falando ali de milhões de processos que precisam ser entendidos, compreendidos, com dados estruturados, para que você consiga tomar decisão sobre aquilo. Sim. Isso é ainda mais relevante quando você fala de uma solução de uma disputa, né? Para uma negociação. Porque se você não tiver compreensão técnica,
profunda, você está negociando com um advogado, muitas vezes do outro lado, que conhece muito bem daquele processo, que vive aquele processo há muitos anos. Então, se você chega ali só com um número e com uma ideia vazia, você provavelmente não vai chegar num resultado bacana. Então, a gente entendeu que para que isso acontecesse, o sistema e a tecnologia precisariam vir para dar conta desse volume de dados disponíveis. Além do que a gente não poderia partir necessariamente das informações já disponibilizadas pelo cliente, por exemplo, porque ele tem dificuldades também de lidar com esse volume. Então, a gente precisava criar soluções que extraíssem as informações desses processos, e isso é algo em que a justiça brasileira, na verdade, é muito avançada, né? Praticamente 100% da justiça trabalhista, principalmente, é digitalizada. Então, as informações são públicas, estão no computador, você consegue acessar, e aí foi o desafio justamente da gente trazer tecnologias que extraíssem essas informações. Então, a gente está falando de crawlers, a gente está falando de linguagem, de extração, de leitura automatizada de documentos para extração de algumas informações, e hoje da tentativa de aplicação de inteligência artificial sobre essa quantidade de dados para melhorar ainda mais as nossas projeções, as nossas assertividades sobre o futuro daquela base de processos que a gente está olhando. Então, são essas tecnologias reunidas que vão dando para a gente escala, volume e assertividade na entrega do que a gente oferece para o cliente. Mas acho que o mais importante, assim, o meu olhar, foi um olhar muito voltado para a dor que o cliente sentia. Era, de fato, o cliente no centro, aqui não é da boca para fora, mas eu estava menos preocupado de vender para o cliente a tecnologia. Eu queria chegar no cliente porque eu ia resolver uma dor que ele carregava. Se eu ia resolver aquilo parcialmente com tecnologia e majoritariamente, inicialmente, com pessoas, né, com uma organização bem feita, de tarefas feitas por pessoas, se fosse viável financeiramente para mim e para o cliente, se resolvesse a dor para ele, se gerasse receita. Então, apesar de, obviamente, a gente usar muita tecnologia, esse ser um objetivo, esse ser um pilar do negócio, não é só para isso que a gente criou, né? A gente criou de fato para que o produto pudesse endereçar a dor que o cliente carregava. Essa sua fala é importante porque muita gente às vezes teme a tecnologia substituir a mão de obra humana, e isso é absolutamente, não falo incorreto, mas eu acho que não há maneira mais assertiva de você apreciar o que a gente tem hoje em termos de evolução tecnológica, né? Eu acho que a gente, sabendo utilizar bem a tecnologia, ela se torna uma aliada e não disputa e não uma concorrente. E o que vocês fazem aqui basicamente está no DNA de vocês, valorizar essa troca e essa, digamos assim, interatividade entre o homem e a máquina, né? Perfeito, eu acho que tudo que a gente viu, e até hoje é assim, é uma visão complementar. A gente tem camadas humanas muito relevantes ainda que não são superáveis pela tecnologia. E aqui a gente está falando da camada interação cliente, está falando da camada interação com o advogado adverso dessas empresas, interação com a justiça, né? Existe todas essas camadas de interação e, mais do que isso, existe uma capacidade humana de compreensão desses dados, né? E da concepção das soluções que ainda é superior ao que a máquina consegue fazer hoje, mesmo que a gente tenha tecnologias que já deem volume de dados, etc., que permitam que a gente vasculhe, explore um pouco esse tipo de solução. Mas com certeza absoluta, as soluções são complementares, né? Até hoje é assim, o que de fato a tecnologia vem trazendo para a gente é escala, né, que é um aspecto super relevante para os negócios, é um aspecto super relevante para a solução que a gente entrega. E aqui a gente está falando em números, por exemplo, inicialmente a gente estava falando de 10 processos, por exemplo, por dia, lidados por uma pessoa que precisava tentar resolver aquela disputa dentro do nosso negócio. Hoje a gente já triplicou esse volume, né, sem ter que triplicar a quantidade de pessoas, porque a gente deu ferramentas melhores para essas pessoas poderem trabalhar essas informações, trabalharem esse resultado. Agora, é muito curioso que quando a gente começou, os clientes perguntavam muito pra gente, mas é o robô que faz? Né? E a gente ali tinha que defender que tinham pessoas envolvidas, porque aquilo parecia um defeito. E hoje, quando a gente chega no cliente, normalmente ele fala assim, não, mas calma aí, é o robô que vai fazer ou tem gente? A gente fala, tem gente. Ele, ufa, tô muito mais tranquilo, porque eu me sinto mais confortável de tentar uma solução que eu nunca tentei antes, sabendo que tem pessoas fazendo parte dessa solução, do que se você viesse aqui me vender exclusivamente um robô, uma tecnologia, uma coisa que é fria e que não necessariamente eu tô pronta para usar. Que, obviamente, é um recorte específico pro mundo do direito, mas que serve também para outras realidades. Claro, e o direito é humano.
né? Ele acompanha a evolução histórica da sociedade, da relação social entre partes, entre aqueles que estão ali tentando resolver um conflito, um problema, e obviamente a parte humana, ela é sempre bem-vinda. O que um colaborador da Pact precisa ter para fazer parte do time? Como é que funciona o recrutamento e seleção dentro da startup, Lucas? Legal. O que eu vi, assim, de novo, de uma pessoa que veio de fora do direito, tinha muito temor, né? A Pact nasceu num momento onde era muito incomum que existissem empresas voltadas para o mundo do direito e que eventualmente empregassem pessoas formadas em direito, não necessariamente advogadas, mas formadas em direito, para funções que não eram do advogado, né? O advogado, ele é formado naturalmente para ser o advogado de empresa ou o advogado de escritório. Então tem esse espaço de compreensão de novas funções, né? Deles poderem ocupar novos espaços. O que é muito óbvio para o engenheiro, que sai pronto para ocupar qualquer espaço, mas era pouco óbvio para quem era formado em direito. Então, foi uma construção cultural mesmo da gente começar a entender que perfil era esse e de criar pontes para que essas pessoas se entendessem também ali dentro desse espaço, se sentissem pertencendo a novas funções, né? Então, eu tenho pessoas hoje formadas em direito que fazem sucesso do cliente, né, que acompanham o cliente. Eu tenho pessoas formadas em direito que negociam. Eu tenho pessoas formadas em direito que ajudam com a estruturação de dados. E hoje elas são muito felizes fazendo isso. Mas acho que a primeira coisa, dada essas características, é de fato essa abertura de aprendizado. E talvez seja por história própria, mas eu acredito muito no aprendizado por experiência, né? Por experimentação. Então, essa abertura, essa predisposição de encarar o novo, se dá, e aqui é o inverso, né? A gente criar um ambiente de acolhimento para que essas pessoas possam tentar, possam errar, né? Que a gente consiga ter metodologias de aprendizado que sejam estruturadas, justamente para que todo mundo consiga ganhar maturidade nas suas funções ao longo do tempo. Então, acho que essa é uma condição primordial, né? E óbvio que tem competências rígidas que a gente necessita, às vezes, que é a compreensão, às vezes, do que é um processo, de como se dá um processo dentro da justiça, a compreensão de como essa dinâmica empresa versus pessoas que reclamam. Isso é importante, que já vem ali um pouco dentro de determinadas funções, mas se não houver abertura, se não houver a capacidade de aprender ao longo do tempo, né, essa predisposição para ser ágil no aprendizado, não funciona. Com certeza. Eu acho que da nossa experiência, assim, 60% das pessoas hoje que estão na Pact são pessoas que foram estagiárias nossas em algum momento. Então é uma formação que foi se dando ao longo do tempo, e são as pessoas que melhor carregam os nossos valores, melhor performam, porque vieram com essa abertura por natureza, por momento de vida também. Claro. A gente fala muitas vezes em questão geracional dentro do mercado de trabalho, e as hard skills, soft também, porque as hard são mais as competências técnicas. Falando nisso e falando da geração atual, a gente fala também muito da composição do quadro de vocês de bacharel em direito, de pessoas que acabaram de se formar, da turma mais jovem ou até mais experiente que conversa também nesse meio, Lucas? Conversa, acho que faz muita diferença, assim, há uma necessidade muitas vezes das pessoas com menos experiência, e aí não é nem menos experiência numa função, mas é menos experiência no mercado de trabalho mesmo, de encontrar pontos de referência, de entender como funciona aquela dinâmica. Eu acho que a gente conseguiu ter liderança cedo, que e aqui não é uma questão de idade, mas eram lideranças muito experimentadas, de já estarem trabalhando há 10 anos, e terem até uma proximidade geracional às vezes. Então, estou falando aqui de lideranças de 30 anos, 28 liderando pessoas de 21, 22, 23. Isso foi muito bacana e importante, porque os feedbacks foram menos hierárquicos. Houve mais abertura para dizer, olha, isso aqui não está funcionando porque você não entendeu que a dinâmica profissional se dá desse jeito. Né? E que às vezes está menos colada no que aquela pessoa aprendeu na faculdade, mais colada no fato de, olha, você está num outro ambiente, esse ambiente aqui não é um ambiente da sua casa, não é um ambiente dos seus amigos, não é um ambiente da sua faculdade. Então você precisa ganhar em maturidade nesse sentido, até para conseguir fluir. O nosso negócio é um negócio B2B, é um negócio voltado para empresas. Então é muito importante que você entenda esses racionais e você consiga lidar com a dinâmica do nosso negócio assim. Então isso foi muito relevante assim, para a formação do negócio e para o sucesso que a gente teve até hoje, foi essa capacidade de feedback imediato, muito ágil,
mesmo antes da gente ter até a metodologia ágil como modelo de gestão. Ai, que bacana, muito interessante. Olha, até aqui, super empolgada com a história de vocês que você conta sobre essa solução de mercado que também a Pact traz. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui ainda no Startupeiros. Na volta, o Lucas Pena vai falar sobre a figura do investidor no Alotec, muitas curiosidades e dicas para você, empreendedor ou startupeiro. É já já. Startupeiros de volta e hoje o Lucas Pena falando sobre a Pact, um Alotec ou Legaltech, que traz soluções muito assertivas para o mercado. Lucas, até aqui a gente já falou do processo de ideação, desafios, né, colaboradores, o quadro de colaboradores da startup e a figura do investidor. Como é que fica, como vocês trabalham com essa interação também, que é muito importante para escalar o negócio cada vez mais. A gente tomou uma decisão na criação do negócio de não criar um negócio com a lógica do investidor clássico, né? A gente decidiu criar um negócio que fosse bootstrapping. Então a gente foi por um caminho de fazer a geração de receita ser uma geradora de resultado e esse resultado poder ser reinvestido. Então os investidores do negócio até hoje foram os próprios sócios, né, que decidiram reinvestir o resultado do negócio em desenvolvimento tecnológico. E é algo que a gente considera para um horizonte de curto prazo hoje em dia, porque a gente tem a maturidade para fazer isso. Eu sempre tive muito preconceito de fazer um movimento de criação de um negócio que gerasse muito prejuízo. E eu tive sócios no início que tinham esse olhar também muito forte, porque vinham da advocacia, que é um negócio por si só, é uma sociedade por si só que foca muito no lucro. Então, isso foi muito importante para a criação do negócio, foi um desafio inicialmente para que a gente pudesse acelerar a criação de tecnologia, que obviamente só se deu no momento que o negócio passou a gerar resultado, mas foi muito importante como mindset para que a gente tivesse um negócio saudável. Então, aqui o nosso break-even aconteceu muito cedo, porque a gente foi atrás dele com muita sede. Porque ele era super relevante para que a gente pudesse dar os próximos passos de maneira consistente. Então foi muito mais por uma estratégia e escolha de quem fundou, o que eu não acho que seja um prejuízo de quem escolhe diferente, né? Pelo contrário, acho que nessa jornada de 5 anos e meio, eu vejo algumas janelas, alguns momentos que talvez tivesse sido muito oportuno que a gente pudesse ter criado estruturas que a gente conseguisse receber um aporte, ter essa maturidade, acho que teria acelerado algumas etapas pelas quais a gente passou, que a gente poderia ter ficado menos tempo naquele patamar, sabe? Sei, é uma visão importante, né, de análise até e de equalizar ali o que é ganho, o que pode acelerar ainda mais, enfim, ficar num caminho aí de visão médio e longo prazo, no caso. Eu acho que hoje já é uma coisa que a gente enxerga no curto prazo, assim, e vinha muito também de um amadurecimento de governança. Eu também não queria ir, por experiências anteriores, para um caminho de receber um investidor sem que o negócio estivesse maduro em como ele se governa, em como ele é gerido, em como são as relações de sócio. Eu já vi muitos negócios que deixaram de existir ou tiveram seus fundadores, né, ali perdendo a cor dentro do propósito que tinham, porque se sentiram muito pressionados pelo investidor, ou tiveram cláusulas que depois foram ali recorridas pelo investidor ao longo dos primeiros anos, que deixaram o fundador muito desconfortável, né, com pouca vontade de testar, inovando menos. Então, por mais que às vezes o investimento possa acelerar a criação de determinadas soluções, a depender de como essa governança está estabelecida, ela pode inibir também a tentativa e erro. Se é um investidor que quer resultado a curto prazo, por exemplo. Então, eu acho que tem trade-offs e depende muito do contexto de cada um. Para a gente foi importante que acontecesse da maneira como a gente fez. Lucas, fusão, aquisição é algo que acontece muitas vezes envolvendo o mercado financeiro e as próprias empresas. Como é que é esse processo dentro de uma Alotec, por exemplo? Ocorreu aqui com a Pact? A gente acabou de fazer uma aquisição, a gente acabou de comprar a Legal Insights, que é uma empresa também que já existe há uns 6 anos, que é uma plataforma focada em gestão e eficiência para o jurídico, né? Esse é o foco, gestão de dados, assertividade. Eu acho que é uma estratégia cada vez mais comum. Para Legaltech e Lawtechs, quando a gente pensa, né, é um mercado muito jovem ainda, né? Ele tem cada vez mais se proliferado e muitas empresas surgiram com soluções bem específicas, né? Empresa de solução única. Sim. E eu acho que a gente está bastante no momento onde eu vejo esse movimento no mercado de Legaltechs, principalmente, da tentativa de junção, de criação de grupos, de ganho de eficiência, de somatória de soluções.
E acho que isso também facilita para o próprio mercado consumidor dessas startups compreenderem essas soluções, né? Porque quando você chega para um jurídico que está acostumado a contratar toda a solução num escritório, com várias soluções picadas, ele tem muita dificuldade de compreender esses escopos, como essas coisas se conversam, onde que eu boto, como que isso faz parte do meu universo. Então, tenho visto esse movimento aumentar, né? A gente acaba sendo, acho que até reflexo um pouco disso, né? Nossa abertura de entender outras ferramentas, entender outras empresas que já têm maturidade, que se somem ao nosso momento e tragam potencial de crescimento. Eu acho que assim como fez parte da nossa escolha de estratégia, tem feito parte de muita discussão. Ai, que bacana, parabéns Obrigado. Pela união, a parceria, Sim. né, que só vem para somar, obviamente. Uma dica ou mais de uma, você fica à vontade, para quem nos assiste, a pessoa que pensa, por exemplo, em investir numa Lotec ou até em iniciar realmente um processo, né, de ideação de uma startup nesse meio. Qual a principal dica, Lucas? Olha, da minha experiência, eu diria que a principal dica, de novo, é pensar na dor que você quer resolver. E a partir do momento que você tem ela muito bem identificada e você sabe quem é esse público-alvo, você passa a buscar como você vai fazer com que aquilo seja viável. Para que não se tenha prejuízo necessariamente de, poxa, calma aí, eu só vou resolver isso aqui se for 100% com robô. Acho que esse pode ser um desafio que você se coloque, mas se der criar um negócio, começa a tentar entregar antes, começa a testar antes o produto que você quer fazer, né? Quanto antes você coloca um MVP na praça, você se expõe, antes você consegue colher retornos, você consegue entender o que não está funcionando, o que precisa ser consertado. Eu acho que o quanto mais rápido você testar, o quanto mais rápido você errar, menor o custo do erro e provavelmente mais rápido você vai avançar, ainda que seja contraintuitivo. Muitas vezes a gente fica pegado, só vou colocar aquilo na praça na hora que estiver certo, na hora que estiver correto. Só que você nem sabe, você não é o cliente final. Então você precisa se testar antes. Eu acho que tem que se desinibir. Para quem quer principalmente entrar no universo de Lawtechs e Legal Techs, que às vezes vem de um background jurídico, essa dica é super relevante, porque eu vejo desse lugar onde o advogado tem só duas referências de quem ele pode ser, né, e ele precisa sempre acertar, porque a justiça não deixa você errar, eu compreendo, né? Se você errar a peça para o juiz, ele vai ler a peça que você fez, vai ler ela errada. Então, é muito difícil você inovar num lugar como esse. Mas você precisa sair daí e entender que você pode sim errar, você pode sim experimentar, não só você pode, como você deve. Se você não fizer isso, você provavelmente vai avançar muito mais lentamente e talvez você não chegue no resultado que você espera. Risco, assumir esse risco que é inerente a todo e qualquer negócio, resiliência também, ótima dica. Por fim, suas considerações. O papo tá ótimo até aqui, passou rápido demais. Sem dúvida. Muito boa a sua contribuição aqui para os startupeiros. Acredito que vai ser de boa, ser útil, né? Boa valia para quem nos assiste. Fique à vontade também para suas considerações, por favor, Lucas. Eu acho que o principal aqui do meu aprendizado é o preço da organização e da cultura. Grande parte do que a gente conquistou até hoje foi uma capacidade de criar uma cultura interna que reverberasse nos nossos clientes. Então, mais do que adquirir uma solução para economizar com passivo trabalhista quando contratam a parte hoje, as empresas contratam aquilo que a gente leva como capacidade de inovar, como parceria, como olhar amplo e um lugar que seja saudável. Eu acho que nesses 5 anos, além da abertura para a inovação, eu tenho visto mais preocupações com questões ligadas a ESG, a responsabilidade social, a responsabilidade com a própria equipe. Então, e acho que as startups, ou mesmo que seu negócio esteja começando, ele não pode passar largo disso. Então, eu acho que, em grande parte, as pessoas precisam ser olhadas a partir daí, né? A responsabilidade do empreendedor, ela precisa existir nesse espaço, porque ela faz muita diferença para o resultado. Mais maduros a gente tenta ficar em termos de cultura e organização, mais a gente tem um ambiente seguro para errar e para acertar, mais a gente consegue evoluir, mais resultado a gente consegue trazer, melhor a gente é visto, isso só adiciona valor para o caminho. Com certeza. Olha, sucesso sempre para vocês aqui Obrigado. Na Pact. Foi um prazer falar contigo. Prazer Até a próxima. Meu. Até. E para você que nos acompanha também, agradeço a sua companhia e audiência sempre aqui, semanalmente no Startupeiros. Até a próxima quinta-feira.